Os Estados Unidos e o Irã estão envolvidos em negociações para acabar com a guerra. Obrigada por acompanhar a I24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o anúncio bombástico de forma típica em sua conta na Truth Social. O presidente afirmou à imprensa que um acordo é possível, pois já há consenso em cerca de 15 pontos. O principal ponto é que o Irã concordou em não ter armas nucleares. Isso vem do presidente dos Estados Unidos. Quanto aos líderes iranianos, os sobreviventes afirmam que Trump mente. Não houve conversa. Falaremos das declarações iranianas em instantes. Antes, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez suas primeiras declarações públicas após o anúncio de Trump. Veja o que o primeiro-ministro disse. Ainda hoje, há pouco, conversei com um amigo. Hoje, mais cedo, falei com o presidente Trump. O presidente Trump acredita que é possível usar as conquistas das FDI e das Forças Armadas dos Estados Unidos para atingir os objetivos da guerra no acordo. Um acordo que protegerá nossos interesses vitais. Ao mesmo tempo, continuamos atacando tanto o Irã quanto o Líbano. Estamos esmagando o programa de mísseis e o programa nuclear pela raiz. Seguimos atingindo duramente o Hezbollah. Há poucos dias, eliminamos mais 2 cientistas nucleares, e a mão ainda está estendida. Vamos proteger nossos interesses vitais em qualquer situação. Vamos à Casa Branca para uma atualização com Mike Wagenheim, correspondente sênior dos Estados Unidos da I24 News English em Washington. Mike, quero te perguntar sobre o que ouvimos do primeiro-ministro de Israel. Há indícios de coordenação entre Israel e a Casa Branca? Porque essas declarações do presidente dos Estados Unidos certamente surpreenderam a maioria do público. Com certeza, sem dúvida alguma. Lembre-se, já tivemos um caso no ano passado, se você se lembra, quando o primeiro-ministro Netanyahu foi convidado para a Casa Branca após uma visita à Hungria, aparentemente para falar sobre as tarifas que Trump havia acabado de apresentar, as tarifas do Dia da Libertação. E a reunião, na verdade, era sobre: olha, estamos conversando com o Irã sobre um acordo nuclear, só para te avisar. Então não é algo sem precedentes que haja uma falta de coordenação nesse aspecto específico. Não parece ser esse o caso nesta situação específica, embora ainda não se saiba ao certo quanta coordenação houve e quantos israelenses realmente foram informados à medida que essas conversas avançavam. Lembre-se que as conversas começaram só no fim de semana, segundo o presidente. Então não estavam acontecendo há tanto tempo, nem se arrastando. E lembre-se também de que foram os israelenses que sugeriram o nome do presidente do parlamento iraniano como a pessoa com quem Trump realmente estava em contato. Então, aparentemente, realmente existe alguma coordenação ali e algum conhecimento sobre o que essas conversas podem envolver. Novamente, a profundidade disso ainda não é totalmente conhecida. Trump tem sido instável com o primeiro-ministro Netanyahu, embora o tenha apoiado publicamente na maior parte do tempo. De vez em quando, eu mesmo já disse algumas coisas sobre ele, mas na maior parte do tempo, Trump afirmou que estavam em estreita coordenação durante a guerra. A administração dele disse que é bom trabalhar com os israelenses. Eles são dos mais confiáveis que há. Então, desse ponto de vista, eu não seria levado a acreditar que há algo acontecendo por baixo dos panos, em termos de falta de coordenação. Certo, Mike. Uma atualização rápida para os telespectadores enquanto você fala. Atualmente, a sirene soando no sul de Israel, na cidade de Eilat, indicando o lançamento de um míssil balístico do Irã. Isso acontecendo poucos momentos depois de um alerta precoce ter sido dado aos moradores da região. Então, mais uma vez, as sirenes estão soando lá agora. Vamos tentar trazer mais atualizações para os nossos telespectadores. Mas, enquanto isso, Mike, quero voltar para você. O momento dessas declarações vindas do presidente dos Estados Unidos parece esclarecer o ultimato de 48 horas que ele havia dado ao Irã para abrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar ataques militares americanos às usinas de energia de Teherã. Mas, Mike, o Estreito de Hormuz está aberto ou aberto o bastante para agradar o presidente dos Estados Unidos? Não parece estar aberto. Aparentemente, houve pouca ou nenhuma movimentação do Irã. Eles estão deixando passar quem eles querem deixar passar. E realmente, não houve nenhuma mudança em relação aos obstáculos que eles impõem para os Estados Unidos, para seus aliados, para basicamente qualquer um que eles não acreditam que está do lado deles, que se enquadra do lado deles.
É importante notar aqui que Trump estabeleceu um prazo para si mesmo. Com os iranianos, ele tem sido rigoroso quanto aos prazos, diante da falta de avanço nas negociações. Mas, neste caso, há um certo jogo de estratégia envolvido. Muitas vezes, Trump tem sua própria diplomacia única, e ele certamente pode ser propenso à hipérbole. Pode ter sido só uma estratégia dele aparecer sem estar pronto para atacar as instalações de energia. Ele sabia que isso causaria a reação negativa dos aliados do Golfo, pois sofreriam ataques às suas instalações de energia, gerando um efeito cascata. Então, mesmo que as conversas não estivessem indo bem, mesmo que ele estivesse falando com alguém que realmente não tem autoridade, mesmo que ele nem saiba com quem está falando no final das contas, ele pode pelo menos dizer: olha, estamos no meio desse processo. Precisamos de mais tempo, uns 5 dias, para seguir com essas discussões. Isso não só dá mais tempo para os iranianos, mas também dá mais tempo para ele mesmo, para ter mais espaço, mais margem aqui para tomar esse tipo de decisão. Pois, ao atacar instalações de energia iranianas, isso expõe novamente os aliados do Golfo dos Estados Unidos à retaliação. Eles sempre tiveram muito receio disso, especialmente agora que parecem aderir de forma mais coletiva, como uma coalizão, para se voluntariar e dizer: ei, nós vamos realizar operações militares contra o Irã se chegar a esse ponto. Se você os expuser a perigo desnecessário agora, pode acabar empurrando-os de volta para a posição defensiva em que estavam. Mike Wagenheim, ao vivo na Casa Branca com novidades. Obrigada pela cobertura. Eu também quero trazer agora mais informações sobre a perspectiva iraniana. No que diz respeito ao Irã, essas conversas não estão acontecendo. Vamos conversar com Ariel Ozhan, correspondente sênior de Oriente Médio da I-24 News English. Ariel, o presidente dos Estados Unidos disse que o país está lidando com o homem que ele acredita ser o mais respeitado e o líder no Irã. Mas me diga, Ariel, quem exatamente é essa pessoa? Porque Trump também disse que não é Mojtaba Khamenei. Certo. Primeiro, vou dizer que os iranianos negam negociações em andamento e afirmam que as declarações de Trump visam apenas reduzir o preço do petróleo. É assim que eles têm apresentado toda essa situação, negando relatos de que alguém esteja se envolvendo com o governo Trump. Só algumas declarações importantes antes de falarmos sobre quem, potencialmente, é a pessoa mais forte e influente no Irã neste momento. Por exemplo, o próprio conselheiro militar do líder supremo, o recém-nomeado Mohsen Rezaei, disse que, obviamente, não há negociações, afirmando que a guerra vai persistir até que os danos do Irã sejam compensados, as sanções sejam suspensas e garantias legais internacionais impeçam futuras interferências dos Estados Unidos. Agora, publicamente, eles dizem que não é a primeira vez que participam de conversas com os Estados Unidos, seja em junho ou agora. Durante essas negociações, os Estados Unidos basicamente destruíram tudo, literalmente, e começaram a atacar o Irã. Agora, quanto ao homem forte que Trump está indicando como quem está dando as ordens no Irã, ele está se referindo, obviamente, ao presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakir Kalibaf. Agora, isso não quer dizer que Kalibaf seja necessariamente quem está dando as ordens no Irã, mas ele é definitivamente visto como um dos mais altos funcionários do governo iraniano. Linha dura com laços estreitos com a Guarda Revolucionária Islâmica, sendo um desses interlocutores entre o governo, o líder supremo e a Guarda Revolucionária. Agora, o próprio Kalibaf, obviamente, nega que tenha participado de conversas com Washington, dizendo que isso é notícia falsa e acrescentando que o povo iraniano exige punição completa e sem remorso. Nenhuma negociação foi realizada com os Estados Unidos e isso está sendo usado para manipular os mercados financeiros e de petróleo e escapar do atoleiro em que os Estados Unidos e Israel estão presos. Sim, certamente uma declaração forte vinda do líder parlamentar. Arielle, se houver um acordo, há alguma indicação do que os iranianos e o regime realmente gostariam que fosse incluído nesse acordo? O que seria preciso para eles encerrarem a guerra no Oriente Médio e deixarem de manter o Estreito de Hormuz sob ameaça?
Bem, essa é uma grande questão, porque eu não tenho tanta certeza de que neste momento as pessoas que estão liderando o Irã, estamos falando de extremistas linha dura, são o grupo que basicamente assumiu o poder de decisão no Irã. Não tenho certeza se eles querem parar a guerra agora. Eles querem maximizar sua capacidade de dissuasão na região e continuar a incutir medo entre seus vizinhos. Então, no fim das contas, o que estamos vendo agora, o que eles gostariam de ver, é uma cessação completa dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. E só isso. Eles não estão, pelo menos publicamente, dizendo que estão dispostos a se envolver em qualquer coisa relacionada ao Estreito de Hormuz. Eles querem manter os Estados de serem aqueles que podem decidir quem e quando pode atravessar esse estreito. Obviamente, isso não é suficiente para os americanos ou para os países do Golfo, que já expressaram isso nas últimas 24 horas. Então, não parece haver nenhuma sobreposição entre as exigências americanas e as exigências iranianas, mas isso é o que se diz publicamente. O que está acontecendo a portas fechadas, ou pelo menos por telefone, ou através de mediadores, já que vimos Omã e Paquistão surgirem como os principais interlocutores. Egito e Turquia também atuam na transmissão de mensagens entre os lados. É muito possível que estejamos vendo que há mensagens diferentes, mais abertura por parte dos iranianos para fazer concessões nessas mensagens secretas. Mas publicamente o Irã está mostrando uma postura muito tensa e rígida. Certo, Ariel Ozhan, com essas atualizações, o que esperar da perspectiva iraniana? Muito obrigada. Temos muito mais a discutir. Junte-se a mim no estúdio para conversarmos. Aqui está o Major-General da Reserva, Eitan Dango, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa de Israel e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos, conhecido como COGAT. Obrigado por estar conosco. Também está aqui o correspondente sênior da I-24 News English, Owen Alterman. Senhores, um dia de notícias malucas, acompanhando declarações do presidente dos Estados Unidos que costumam virar o mundo de cabeça para baixo. General Dango, quero começar com você. Se houver um acordo, o que Israel gostaria que fosse incluído nesse acordo? Algum tipo de garantia de que eles poderiam continuar atacando a produção de mísseis iranianos, capacidades nucleares no futuro próximo ou no futuro distante, caso essas capacidades surjam? Depois da declaração de Trump sobre dar algo ao Irã, 48 horas antes de começarmos a atacar todas as estações de energia, ficou claro para nós que estávamos chegando a um ponto muito sensível. E esse ponto recebeu a resposta ainda antes, quero dizer, depois de 24 horas. O que isso significa? É um pouco incerto, mas na minha opinião, Trump não vai ousar vir e dizer o que ele diz, sem ter, digamos, o apoio e da forma como há algum tipo de conversa com o lado iraniano, e não me importa com quem, acho que, na verdade, digamos que o presidente do parlamento seja a figura, mas pode ser outra pessoa. Temos que lembrar que o lado iraniano também está sob muita pressão. Mas eles conseguiram mudar os objetivos dessa guerra, passando do próprio problema deles para ameaças ao mundo e a Israel, especialmente com os avanços nucleares e a questão dos mísseis. Eles conseguiram transformar isso num problema global de energia. E dessa forma estratégica, eles escolheram esse caminho e tiveram conquistas. Mas, por outro lado, temos que esperar, na minha opinião. Sobre Israel, está muito claro que Israel ficará sujeito a todas as decisões que Trump está tomando. Mas decisão sem parar as atividades nucleares. Isso não será por meio ano, nem por 1 ano e nem por 3 anos. Vai levar muito tempo para parar completamente. De uma forma que haja uma maneira de observar isso, talvez mover o urânio para fora do Irã ou outras soluções. Será um fracasso do ponto de vista estratégico para Israel, mesmo que tenhamos muitas conquistas até agora. Mesmo agora, o ataque israelense continua com os mísseis, com a infraestrutura nuclear, e Israel também precisa lidar também com a questão do Hezbollah. Não podemos acabar com a guerra com o Hezbollah sem desarmá-los e torná-los fracos,
fracos diante das oportunidades libanesas. Mas agora, eu acho que a principal responsabilidade sobre os ombros de Benjamin Netanyahu é garantir que esse acordo estabeleça linhas muito claras em torno da questão nuclear em Teherã. Sem isso, vamos perder a oportunidade e em muito pouco tempo ela será renovada e será muito mais difícil. Owen, há alguma indicação de como essa notícia sobre o acordo está sendo recebida não só pelo público israelense, mas também pela coalizão israelense? O primeiro-ministro realiza uma reunião de emergência com líderes da coalizão, não com o gabinete de segurança. Certo, Nicole, parece ser com ambos. Primeiro convoca os chefes da coalizão, pelo que entendemos, depois o gabinete restrito de segurança. Os assessores mais próximos, por assim dizer, um grupo de conselheiros que o primeiro-ministro tem, novamente se resguardando, tanto em termos de estratégia, quanto, como você disse, de política, o que também é muito importante. Em relação a como isso está sendo recebido, veja, acho que os israelenses estão adotando uma postura de esperar para ver. Isso ficou claro no noticiário da televisão desta noite. Alguns afirmam que Donald Trump lança essa ideia por interesses próprios ou para ganhar tempo e enviar fuzileiros à região, ajudando nos mercados de petróleo, como ouvimos recentemente. Sobre o que Israel espera do acordo, Nicole, acredito que os israelenses não confiarão que o Irã o cumpra. Por isso, só há um item que acredito que Israel realmente se importará: os 440 quilos de urânio. Porque quando isso sair do país, não haverá mais dúvida se o Irã vai cumprir ou não, pois simplesmente não estará mais lá. Se estiver nas mãos dos americanos, que foi o que Donald Trump disse aos repórteres mais cedo hoje, do ponto de vista de Israel, isso seria uma conquista, e isso seria um ganho. Sobre o restante, as promessas do Irã de não enriquecer urânio ou desenvolver mísseis balísticos são vistas com ceticismo, pois acredita-se que o país fará isso em instalações subterrâneas mesmo assim. Não se pode confiar no Irã. E como vimos desde 7 de outubro, a estratégia de segurança nacional de Israel não é dissuadir, mas destruir, usar todo o tempo que Israel tem até que a diplomacia ou o relógio político dos Estados Unidos avance para simplesmente destruir o máximo possível das capacidades do inimigo. Essa é a estratégia de Israel desde 28 de fevereiro e continua até o prazo final. Certamente, a sensação é de que, independentemente do que o Irã diga, não necessariamente será a verdade em tudo isso. Essa será a suposição aqui. Essa deve ser a suposição, principalmente para Israel. Quero acrescentar outra perspectiva, principalmente diante da notícia do presidente dos Estados Unidos. Estamos com o general aposentado Joseph Votel, ex-comandante do CENTCOM dos Estados Unidos e hoje pesquisador sênior no Instituto do Oriente Médio. General Votel, é ótimo tê-lo de volta na i24 News English. O presidente Trump afirma que a guerra pode acabar em breve, mas do ponto de vista militar, você vê condições no terreno que apoiem isso? Em quanto tempo isso poderia acontecer? Bem, obrigado. É ótimo estar de volta com você. Bem, eu acho que o que está acontecendo com o CENTCOM, certo? O CENTCOM está basicamente executando o plano operacional que eles têm. E eles vão causar o máximo de dano possível às capacidades militares iranianas para impedir que projetem poder além de suas fronteiras. E eles vão continuar insistindo nisso. Claro, temos uma questão urgente com o Estreito de Hormuz e o Presidente está preocupado com isso. Então, uma parte importante dos esforços do CENTCOM neste momento é realmente criar as condições para que, caso seja necessário, possamos abrir o Estreito de Hormuz e permitir que o comércio flua por essa via navegável tão crítica. Por isso, acredito que a maioria dos nossos esforços vai nessa direção. Mas os militares vão continuar pressionando enquanto puderem, até receberem novas orientações dos nossos líderes civis. Com o Estreito de Hormuz, mesmo que ele seja reaberto em um futuro próximo, e quanto ao futuro mais distante, a guerra só pode acabar se o Estreito de Hormuz for resolvido, impedindo o Irã de usá-lo para controlar rotas marítimas globais. Acho que você está certo. Precisamos lidar com a situação no Estreito de Hormuz. Obviamente, temos parceiros que estão muito preocupados com isso. Eles vão ter que desempenhar um papel nisso em algum momento. Mas deixar isso sob o controle do Irã não seria um bom resultado, mesmo com a remoção da capacidade de produzir armas nucleares e a diminuição de todas as outras capacidades militares deles. Não queremos deixá-los em uma situação onde eles possam decidir o que passa e o que não passa.
Mesmo com rumores de fim da guerra, milhares de fuzileiros navais dos Estados Unidos seguem para a região e podem chegar já na sexta-feira. O que isso revela sobre a seriedade com que o Pentágono encara o risco de escalada ou a situação local? Acho que o o Pentágono está tentando fazer é garantir que o presidente tenha o maior número possível de opções disponíveis para ele. Uma grande vantagem dessas unidades de fuzileiros navais indo ao Oriente Médio é dar mais flexibilidade aos comandantes locais, permitindo várias ações. Como todos perceberam, eles atuam em terra e também como forças de reação rápida. E eles enviam uma mensagem muito forte do que os Estados Unidos estão realmente comprometidos em alcançar nossos objetivos militares e outros na região. Então, eles cumprem várias funções. Eles poderiam desembarcar, mas estão dando flexibilidade e agilidade ao comandante e mais opções ao presidente. General Votel, na sua visão e com sua experiência no CENTCOM, o que de fato seria uma vitória em um conflito como este? Estamos perto de uma vitória decisiva? Bem, certamente o CENTCOM está fazendo progressos significativos, assim como os israelenses, e diminuindo as capacidades militares do regime iraniano. Isso por si só já é uma conquista significativa. Acho que em termos estratégicos há realmente 3 coisas aqui que o presidente busca. Primeiro, é um regime enfraquecido, que não representa uma ameaça para a região, não representa uma ameaça para seus vizinhos e certamente não representa uma ameaça para Israel ou para os Estados Unidos. Além disso, não tem força militar para ameaçar vizinhos. Devem ficar dentro de suas fronteiras e, além disso, não têm capacidade nuclear nem podem buscar armas nucleares. Então eu acho que se essas 3 coisas puderem ser alcançadas, e claro, isso inclui não ameaçar o Estreito de Hormuz, então para mim é isso que significa vencer neste momento. General Votel, é ótimo tê-lo conosco e ouvir sua perspectiva. Muito relevante, especialmente agora. Muito obrigada. Bem, voltando aqui ao estúdio, enquanto falamos sobre como seria uma vitória para os Estados Unidos, General de Divisão Dango, como seria uma vitória na perspectiva de Israel? Porque todos os sinais indicam que Israel não será quem vai encerrar essa guerra. Então, como eles ainda poderiam declarar essa vitória? Acho que a primeira questão é que Israel conseguiu ou vai conseguir avançar na questão nuclear. E essa é a principal questão, o principal motivo para essa guerra. Porque você diz que o comportamento da liderança iraniana, depois que eles substituíram até mesmo Khamenei, é muito perigoso para Israel e para o mundo. O fato sobre o desenvolvimento nuclear, o lançamento de um míssil com alcance de 4.000 quilômetros é um grande sinal para Israel e também para outras nações, enquanto a Europa permaneceu em silêncio. E não reagiram e não disseram nada sobre isso. E essa é uma fraqueza que os iranianos vão usar no futuro. Mas, como israelense, eu gostaria de ver que a questão da ameaça nuclear já tivesse passado. E como fazer isso? Concordar com Owens sobre retirar os 440 quilos de urânio e destruir o grande dano às instalações da infraestrutura nuclear, com uma perspectiva de trazer de volta a organização que vai controlar isso e fazer algum reconhecimento nessa área e parar isso por um longo tempo. Esse é o futuro para, digamos, uma conquista. Porque a questão básica dos danos aos mísseis e ao desenvolvimento, à fábrica, à indústria, às fábricas industriais e também a outros tipos de, digamos, infraestrutura em todo o Irã já foi alcançada. Mas o ponto principal é a questão nuclear. Sem isso, como eu disse no começo, não será uma conquista. Vai ser muito pior no dia seguinte, não depois de 2 meses, mas depois de alguns meses já. Porque nós vimos isso. Os iranianos imediatamente voltam e retomam suas atividades após a última operação e conseguem fazer as coisas de outra forma, sem isso. E eu acho que para os Estados Unidos, além da questão nuclear, é preciso fazer outro arranjo na área de Hormuz. E para evitar no futuro, para prevenir uma interrupção no fornecimento de energia, que o Irã está ameaçando o mundo todo
com minas, com barcos, com demonstrações de foguetes. Essa é a principal missão. Isso está nos ombros dos Estados Unidos, porque os outros parceiros são fracos, estão assustados e não ousaram fazer nenhuma atividade. E eu me refiro aos países europeus e também aos países do Golfo, que foram muito silenciosos em sua reação. Vimos os Estados Unidos e Israel lidando com isso juntos, sem muita ajuda de nenhum dos outros países. Owen, muita coisa teria que ser tratada quando se trata de qualquer tipo dessas conversas, então. Alguma indicação de possíveis mediadores ou do país onde essas negociações ocorreriam? O Paquistão esteve nas notícias recentemente, Nicole, e os paquistaneses disseram à CNN que aceitariam sediar as conversas se ambos os lados concordarem. Isso destacaria o país. Da Ucrânia à guerra em Gaza, houve uma corrida por mediação. Os países buscam vantagens ao atuar como mediadores, algo recorrente no conflito israelo-palestino. Esses países veem o verdadeiro valor de prestígio e um valor em política externa ao tentar ser os anfitriões das conversas. Isso aconteceu com a França e o Líbano ao longo das últimas 2 semanas também. Portanto, faz sentido que os paquistaneses vejam isso como um prêmio. Sobre os objetivos de Israel, me faço 4 perguntas, refletindo sobre o que vimos e discutimos nas últimas semanas. Primeiro, maximizamos nossa capacidade de atingir e reduzir as capacidades do Irã? Segundo, preparamos o terreno para derrubar o regime a médio ou longo prazo? Terceiro, e quanto ao equilíbrio de poder na região? Para que lado os estados do Golfo vão pender depois disso? Eles continuam fazendo parte da esfera de influência americana ou se inclinam mais para o Irã? E em quarto lugar, talvez o mais crucial, talvez seja isso que Tânia estava se referindo em seu vídeo mais cedo hoje. Nós preservamos a liberdade de ação de Israel para voltar a impor quaisquer limites ao Irã que estabelecemos para nós mesmos em relação ao seu programa balístico, programa de mísseis balísticos ou programa nuclear no futuro, para que possamos ter outra rodada se Israel achar necessário? Perguntas muito importantes. Espero que possamos aprofundar um pouco mais nelas. Senhores, fiquem conosco aqui no estúdio. Vamos fazer uma pausa bem rápida, mas temos muito mais para discutir quando voltarmos, então não vão embora. Fiquem com a gente aqui na i24 News. Obrigada por acompanharem a i24 News. As forças de defesa de Israel divulgaram novos dados no 24º dia da guerra com o Irã, afirmando que nas últimas 3 semanas, Israel destruiu aproximadamente 330 dos cerca de 470 lançadores de mísseis balísticos do Irã. Mais da metade dos lançadores foi destruída e o restante eliminado ao atingir túneis onde estavam armazenados. Há cerca de 30 minutos, uma sirene soou em Eilat, sul de Israel, alertando para o lançamento de míssil balístico do Irã, sem relatos de feridos. Para atualizar, chamamos nossa correspondente da i24 News, Balik Sedin. Acreditava-se que os lançamentos de mísseis balísticos iranianos contra Israel tinham dado uma trégua, mas agora, na última meia hora, houve mais um disparo do Irã. Você tem alguma atualização que possa compartilhar sobre o que vimos em Eilat? Sim, na verdade, 2 lançamentos na última hora, mais ou menos. Estamos falando sobre Dimona, no sul, e Eilat, na última meia hora. Em ambos os casos, o míssil foi interceptado. Nenhum ferido foi relatado e também nenhum dano foi informado pelas autoridades israelenses. Em ambos os casos, estamos falando de uma interceptação bem-sucedida. Mas aqui no centro, tem estado calmo desde ontem à meia-noite. Ou seja, quase 24 horas sem nenhum alarme em Tel Aviv, Ramat Gan ou na área ao redor, apenas nesta manhã. O ataque de mísseis, na verdade, incluiu munição, ou seja, munição de fragmentação, que causou danos, mas não houve relatos de feridos graves por causa disso. Acho que foi um dia relativamente calmo no centro de Israel. Mas a frente norte tem uma história bem diferente. Diversos ficaram feridos em Kiryat Shimoná após foguetes do Hezbollah. Pode dar mais detalhes sobre o ocorrido?
Sim, ao longo do dia, vários ataques de mísseis e drones foram lançados pelo Hezbollah contra o norte de Israel e os alarmes soaram em muitas áreas, incluindo a Galileia Ocidental e a Alta Galileia. Em um caso, por volta do meio-dia, uma rajada de mísseis atingiu 2 locais em Kiryat Shmona, que é a maior cidade do norte de Israel, especificamente na Alta Galileia, muito próxima da fronteira. E em um desses locais, o ônibus que estava passando parou e o impacto aconteceu bem na frente desse ônibus. Por isso, o vidro do ônibus, a janela, na verdade quebrou e o motorista ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital. Ele está internado neste momento. Outra pessoa está em estado leve, um idoso na casa dos 80 anos e outra pessoa está sofrendo de sintomas de ansiedade. 3 vítimas neste ataque específico. Isso acontece um dia depois que uma pessoa foi morta em Misgav, uma cidade que fica bem na fronteira, mas que acabou sendo, na verdade, fogo israelense contra ele. Mas isso mostra claro sobre a situação muito difícil e complicada bem na fronteira. Afinal, estamos falando aqui de um tempo muito curto que os moradores do norte têm para ir a um abrigo. Só para citar mais um desenvolvimento interessante aqui. A Divisão 91 da RDF, que opera dentro do Líbano, capturou 2 das unidades de elite do Hezbollah, a unidade Radwan, que estavam tentando disparar mísseis balísticos antitanque, mísseis guiados antitanque contra as forças israelenses que operavam no sul do Líbano. E as FDI emitiram um comunicado sobre isso, mencionando mais um detalhe importante. Ambos os operativos vêm da área de Bicar, bem no início da operação, no dia 28 de fevereiro, o que significa que eles estão refutando as alegações das Forças Armadas libanesas de que limparam todo o sul do Líbano. Eles estão impedindo que os operativos do Hezbollah cruzem para lá. Isso é mais uma prova clara de que as Forças Armadas libanesas não fizeram seu trabalho e não limparam a área do sul do Líbano. Colega Ladinho, obrigada pelas atualizações. De volta ao estúdio, comigo estão o Major-General da Reserva Eitan Dangote e o novo correspondente sênior da I-24, Owen Alterman. Major-General Dangote, quando se trata do que estamos vendo com o Líbano e falamos sobre o potencial para um cessar-fogo, um acordo em relação ao Irã, como isso poderia impactar também a Frente Norte? Isso não estaria conectado de forma alguma com as conversas atuais de Trump? E Israel ainda poderia iniciar essa guerra se necessário? Algumas observações. Em primeiro lugar, na minha opinião, há um contato muito próximo entre o que acontecerá no Irã e o Hezbollah. Porque temos que lembrar que o Hezbollah é o principal proxy do Irã na região. E eles criaram durante muitos anos um exército tão grande que controla até mesmo o Líbano, e o exército libanês não pode fazer nada contra isso. Em segundo lugar, é a missão. Um acordo com o Irã vai prejudicar o Hezbollah, porque o Hezbollah colocou todos os seus esforços para prestar algum tipo de apoio ao Irã para que ele participasse. E muito claramente, eles iniciam novamente esse tipo de guerra com Israel. Então, na minha opinião, Israel precisa separar o Irã do Hezbollah. Enquanto não houver um acordo, temos que considerar o Irã como o principal foco onde devemos concentrar todos os nossos esforços para obter cada vez mais conquistas em relação aos alvos ou objetivos que estabelecemos no Irã. Em segundo lugar, mas não menos importante, está o Hezbollah. Por quê? Porque a principal missão das forças de defesa de Israel é garantir proteção às pessoas que vivem especialmente no norte. E para isso, precisamos de tempo e de avançar lentamente com as forças terrestres, a força aérea, dependendo do que será liberado. Mas uma coisa, não podemos terminar esta guerra sem o fato de controlarmos uma zona de segurança dentro do Líbano, que não dê nenhuma chance de mísseis antitanque serem lançados em nossa direção. Em segundo lugar, reduzir profundamente a capacidade do Hezbollah de lançar foguetes. E o terceiro, atacar a sede do Hezbollah em Beirute, no Baker. Mas, por outro lado, como o Hezbollah é fraco,
Também precisamos ver como podemos desenvolver esse tipo de política. Conversas com o presidente e o governo do Líbano, que já declaram que querem abrir canais diretos com Israel nessas circunstâncias. Não podemos perder essa oportunidade. Temos que aproveitar isso, mas de uma forma em que faremos a maior parte do trabalho pelo Líbano, porque eles não são capazes de fazer isso. Owen, há algum sinal desses canais diplomáticos até agora, ou do fato de que Israel está tentando separar o Hezbollah do Irã? Mas se Washington quiser que tudo acabe, tudo acaba? Ótima pergunta, Nicole. Qual o papel da questão libanesa nas discussões sobre o Irã? Em teoria, claro, se Washington quiser, Israel provavelmente aceitaria um cessar-fogo no Líbano. Com a ressalva de que Israel entende que, mesmo atingindo todos os objetivos citados por Eitan, isso pode não ser suficiente e poderemos ter outro confronto futuro com o Hezbollah. Aliás, talvez seja possível, e há algumas reportagens na mídia israelense hoje à noite sugerindo isso, que o Irã estaria disposto a se comprometer. Se isso vai se concretizar é outra história, mas ao menos comprometer-se, como parte do acordo, a não financiar e apoiar o Hezbollah. Seria uma conquista diplomática, mas com o importante asterisco de que seria muito difícil fazer cumprir isso e presumir que os iranianos cumpririam. A ideia de possíveis conversas com o governo libanês é realmente promissora. Reportagens israelenses das últimas 2 semanas dizem que Netanyahu designou Ron Dermer, seu assessor de longa data, para tratar do dossiê libanês. Isso foi visto como um voto de confiança de Netanyahu no dossiê libanês, pois ele não teria entregue alguém tão importante como Ron Dermer, a quem respeita muito, se não acreditasse no potencial de bons resultados. E mesmo que o governo libanês evidentemente não tenha capacidade de impor suas restrições ao Hezbollah, está disposto a fazer isso e a se reunir publicamente com Israel, até no nível ministerial, é visto por muitos em Israel como uma oportunidade que deve ser aproveitada. Novamente, sem abrir mão da necessidade fundamental de conquistas militares em um mundo pós-7 de outubro. Certamente é uma frente que continuamos monitorando de perto, especialmente quando se trata das notícias do dia e de como isso pode estar relacionado ao que estamos vendo com o Irã. Enquanto isso, alguns mercados de petróleo reagem de forma dramática à mudança de tom de Washington, após dias de alta nos preços por medo de uma guerra mais ampla. O petróleo bruto caiu quase 8% após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a situação no Estreito de Hormuz foi resolvida e mencionar conversas produtivas com o Irã. Mas apesar dessa queda, alguns preços ainda permanecem altos, e os riscos subjacentes, na verdade, não desapareceram. Agora vamos conversar com Harry Stepanian, especialista independente em energia e água e cofundador do Centro de Mudanças Climáticas do Iraque, que fala de Dubai, Emirados Árabes Unidos. E agora, Harry, além da retórica, nada mudou fundamentalmente. Não há reabertura confirmada do Estreito de Hormuz, não existe acordo verificado com o Irã. Não houve restauração do fluxo de petróleo. Então, tudo isso é apenas uma questão de percepção o tempo todo? Por que vimos essa grande oscilação? Bem, obrigado por me receber. Sim, na verdade, há vários sinais agora no mercado. É por isso que os preços estão cedendo um pouco. Uma delas foi que, na sexta-feira, os Estados Unidos liberaram cerca de 42 bilhões de barris da sua reserva estratégica. Essa pode ser uma das razões para a queda dos preços do petróleo. Claro, o tweet do presidente dos Estados Unidos também ajudou a aliviar um pouco os preços. E também ouvimos da Bloomberg no final do dia que um grande navio petroleiro transportando 2 milhões de barris do Iraque atravessou o estreito. Então, esses são bons sinais de que, provavelmente, parte da situação está um pouco mais tranquila, pelo menos pelos próximos 5 dias, até vermos o que vai acontecer. Após o prazo final, o novo prazo
que o presidente Trump estabeleceu. Bem, mesmo que estejamos vendo esse alívio momentâneo, quão seguro está o transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz neste momento? Os mercados de energia continuam vulneráveis a interrupções inesperadas? Ainda assim, o risco é alto. Ainda assim, o prêmio do seguro dos navios é bastante alto. Nada mudou, exceto que provavelmente o Irã está permitindo que alguns desses navios transportando petróleo cru, provavelmente para a China ou Índia, passem pelo estreito. Então, o mercado está basicamente respondendo a esses acontecimentos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se outros navios retidos no Golfo vão conseguir passar pelo estreito, isso definitivamente vai impactar nos preços. Certo. Bem, em outras notícias ainda relacionadas, a Agência Internacional de Energia diz que pelo menos 40 ativos energéticos foram danificados em 9 países durante o decorrer desta guerra. Diante dessa escala, os mercados subestimam o risco estrutural do fornecimento de energia na região, mesmo com a recente queda dos preços do petróleo? Sim. Na verdade, foi uma declaração bastante séria de Fatih Birol sobre as 40 ou 44 instalações gravemente danificadas na região do Golfo, principalmente. Na verdade, vai levar algum tempo para que essas instalações voltem a operar normalmente. Situação. Mas vamos ver se esses países vão responder à declaração de Fatih Birol sobre isso. Normalmente, nós não ouvimos, especialmente dos estados do Golfo, sobre a condição de suas instalações de petróleo e gás, até que provavelmente a guerra termine. Até lá, nós realmente não sabemos a extensão dos danos desses 40 ou 44 instalações, mas de acordo com a IEA, elas estão severamente danificadas. Bem, fico curiosa se já sabemos quanto tempo pode levar para reconstruir parte da infraestrutura de energia. Ou, se ainda não há resposta, quanto tempo isso pode causar interrupções na região? É uma boa pergunta, na verdade. É uma questão de tempo e também de investimento. Sabe, se elas estiverem severamente danificadas, vai levar bilhões de dólares, na verdade, para restaurá-las. E vai levar algum tempo para voltar à operação normal. Especialmente porque eu acho que as instalações de gás no Catar foram seriamente danificadas. E isso definitivamente vai impactar o mercado de gás a longo prazo, até que o Catar volte ao seu nível normal de exportação. Harry Stepani, prazer tê-lo hoje na I24 News. Obrigada pelo esclarecimento. De volta ao estúdio, Owen, queria te perguntar, pois alguns, especialmente nos Estados Unidos, argumentam que a ação do presidente visou apenas reduzir os preços do petróleo. Pode explicar esse argumento e o que estamos ouvindo sobre isso? Esse argumento também é debatido em Israel, nos estúdios de TV à noite, Nicole. Os americanos não estão sozinhos nessa especulação. Mas veja, isso realmente aconteceu na manhã de segunda-feira nos Estados Unidos, quando os mercados de petróleo iam abrir e os contratos futuros de petróleo também começariam a ser negociados na Bolsa de Valores. Isso não é irrelevante para este presidente. E que essa foi uma mensagem destinada a acalmar esses mercados e pelo menos fazer Donald Trump ganhar algum tempo, de acordo com essa teoria, antes que ele então intensifique a guerra de uma forma ou de outra e também consiga trazer mais fuzileiros navais e mais recursos para a região. Em retrospectiva, isso segue o que ocorreu em janeiro, mas em escala muito maior, trazendo recursos americanos ao Oriente Médio antes de avançar com a guerra. Ao mesmo tempo, devemos nos lembrar de que os Estados Unidos estavam conduzindo negociações com o Irã. De modo mais amplo, me parece que não há substituto para um plano crível de abrir o Estreito de Hormuz
em um grau razoável e em um período de tempo razoável pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa ideia de ameaçar ou tentar dissuadir os iranianos tomando a ilha de Karg ou atacando a infraestrutura energética, Nicole, simplesmente não funcionou, porque os iranianos simplesmente disseram que aumentariam a aposta e, portanto, isso não se mostrou uma ameaça crível ou uma forma eficaz de dissuadi-los. Me parece que simplesmente não há substituto para realmente poder entrar e realmente usar a Marinha ou quaisquer recursos militares que precisem ser usados e realmente abrir o estreito em um período de tempo razoável e ser capaz de fazer isso de forma crível. O que os especialistas militares dizem, e admito que não sou um deles, mas resumindo, é que essa opção existe. Não é fácil, mas existe. Claro, pode compartilhar atualizações rápidas se tiver. Concordo, mas por outro lado, acho que a movimentação desse tipo de força, os fuzileiros navais, vai levar mais alguns dias. Pode ser que o Trump queira ganhar tempo para não causar um grande prejuízo ao mercado do petróleo. Como disse antes, acho que Trump segue outro caminho esta noite e vão tentar. Manter os fuzileiros navais também é uma medida para o futuro. Ele precisa da presença americana lá, principalmente para o futuro. Mas vai haver uma mudança. Sem dúvida, é uma mudança que ainda teremos que esperar para ver. Agradeço ao Major-General da Reserva, Eitan Dangote, por trazer essa importante perspectiva no 24º dia dessas atualizações da guerra. Muito obrigada, Eitan. Agora falando de fora da região, em Londres, várias ambulâncias da Hatzalah, organização judaica de resgate voluntário, foram incendiadas em um ataque antissemita do lado de fora de uma sinagoga na manhã de segunda-feira. O ataque aumenta o medo entre judeus britânicos. A maioria dos atentados mortais foi evitada pelos serviços de inteligência. Os ataques à sinagoga de Manchester no ano passado passaram despercebidos. Joe Brown conversou com Jonathan Hall, czar jurídico britânico de terrorismo, sobre a ameaça crescente interna e de agentes estrangeiros, como o Irã. Jonathan Hall, muito obrigado por estar connosco hoje. Vimos o ataque aos serviços de ambulância Hatzalah em Golders Green, Londres. E no ano passado também vimos um ataque terrorista mortal em uma sinagoga de Manchester no Yom Kippur. E um ataque potencialmente ainda mais mortal em Manchester foi impedido no ano passado. Os judeus britânicos devem se preocupar? Sim. Acho que há cada vez mais evidências agora, acho que posso dizer isso, de uma ligação entre o antissemitismo nas ruas e o antissemitismo online, e talvez o antissemitismo nas casas das pessoas e ataques terroristas. Parece para mim que algo aconteceu no Reino Unido. Eu não me lembro, quando estava crescendo, de haver esses cantos, quase cantos de morte, do tipo que vemos no Oriente Médio também. Então tivemos cantos de morte contra as FDI e a importação de símbolos, e uma certa atitude e mentalidade em relação a matar. Em outras palavras, vimos em protestos em Londres o uso do triângulo vermelho do Hamas, que, como você sabe, é um símbolo de mira. E é um passo muito fácil, não é? Passar do ódio aos israelenses e dizer, bem, olha, todos nós temos permissão para fazer isso. Não temos? Por causa do genocídio. Portanto, agora vamos odiar os sionistas. E é um passo muito curto, se não um passo que já foi dado, dizer, bem, na verdade os judeus são um alvo legítimo para qualquer tensão internacional que existe no momento. Agora, estamos falando no contexto do terrorismo. Obviamente todo mundo está super interessado em ver se isso é um agente do Irã. Quero dizer, sabemos que o Irã faz amplo uso de agentes por procuração. Pode ser, mas suponho que se for um intermediário deve haver pessoas dispostas a fazer o serviço. E a maioria das pessoas pensaria que atacar um hospital ou atacar ambulâncias é algo totalmente inaceitável. Mas quero dizer, meu medo é que o aumento da retórica anti-sionista, anti-Israel e anti-judaica faça com que as pessoas estejam mais propensas, se for realmente uma ação de um intermediário do Irã, a aceitar o dinheiro e dizer, tudo bem, eu faço isso. Como você mencionou no final, um grupo com ligações à Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade por esse ataque. Ninguém foi preso ainda, então não podemos afirmar com certeza. Mas, de modo geral, quão profundas são as ligações da Guarda Revolucionária Iraniana e do regime iraniano no Reino Unido? Sim, bem. Existem dois tipos de influência iraniana. Uma das quais, eu acho,
é totalmente compreendida pela Polícia Antiterrorismo e por nossas agências de inteligência, que é a ameaça física real a dissidentes, a pessoas que trabalham na Irã TV e a alvos judeus. Nos últimos 12 meses houve várias prisões de destaque, mostrando que as autoridades estão bem alertas sobre as tentativas do Irã de realizar chamados ataques cinéticos. Em outras palavras, assassinatos, esfaqueamentos, etc. O outro aspecto disso, porém, é diferente, que é qual é o tipo de impacto mais duradouro e subversivo do Irã. E por isso as pessoas costumam falar no Reino Unido sobre, bem, influência através de certos centros islâmicos, escolas, universidades. Acho que é difícil saber o quanto eles influenciam, pois as pessoas lidam agora com ameaças imediatas, como ataques, e não com efeitos subversivos de longo prazo. O papel da Guarda Revolucionária deve ser por meio de intermediários, já que o Reino Unido é considerado um ambiente operacional difícil. Então será difícil para membros credenciados da Guarda Revolucionária Iraniana operarem, mesmo de forma encoberta, dentro do Reino Unido. Mas é claro, a internet faz com que agora seja muito fácil entrar em contato com as pessoas e dizer: você pode fazer um serviço para mim? Talvez a pessoa concorde profundamente com as aspirações do Irã e esteja disposta a realizar um ataque. Também pode ser que o pagamento, por si só, já seja suficiente. Pode haver pressão sobre as comunidades da diáspora aqui. Dizem que se você não ajudar no Reino Unido, sua família será pressionada no Irã. Existem várias formas, mas quase sempre a internet está envolvida. Em outras palavras, o Irã vai entrar em contacto com as pessoas e dizer: você tem que fazer alguma coisa. Os judeus britânicos sentem que só aguardam outro ataque terrorista, algo que consideram iminente e inevitável. Então, se esse for o caso, o que eles podem fazer para se preparar para uma eventualidade dessas? Bem, eu lamento muito a construção de muros cada vez mais altos. Quero dizer, não sei se o público em geral percebe quantos seguranças voluntários e pagos estão presentes do lado de fora das sinagogas e escolas. E temo que essa será uma resposta inevitável, que é os muros ficarem mais altos, mais financiamento e assim por diante. Tenho certeza de que os judeus britânicos querem atacar esse problema na raiz, buscando mais do que isso. I suspeito que, à medida que o ritmo dos ataques e a perseguição aos judeus aumenta, suspeito que haverá cada vez menos tolerância para atividades antisionistas nas ruas. Porque eu acho que, embora você saiba, com a tradição que temos de liberdade de expressão, protesto e manifestação, acho que o contexto mudou. Se as pessoas começarem a falar sobre morte ou globalizar a intifada diante de tantos ataques, não me surpreenderia se algumas leis sobre protestos, permissões para marchas e o que pode ser feito impunemente mudassem. Quero dizer, claro, isso é só sobre protestos onde a polícia tem mais poderes de controle. No ambiente online, as coisas estão realmente muito sombrias. Quer dizer, eu não sei o que aparece no seu feed. Eu não sei o que aparece no feed de outras pessoas. A capacidade das empresas de tecnologia e a disposição delas em identificar cada informação que possa, por exemplo, amplificar uma teoria da conspiração, que pode levar alguém ao limite, é realmente muito, muito difícil. Então, receio que seja uma perspectiva meio sombria, no sentido de que tudo isso se trata de... Bem, teorias da conspiração estão muito vivas online. E esse é um domínio onde o alcance das autoridades não vai muito longe no momento. Bem, vamos torcer para que esses medos permaneçam apenas medos e que não se tornem realidade de forma alguma. Jonathan Hall, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos connosco. De nada. Um olhar muito importante sobre como os efeitos colaterais dessa guerra podem ser sentidos, especialmente nas comunidades judaicas ao redor do mundo neste momento. Nesse sentido, vamos fazer uma pausa bem rápida aqui na I24 News, mas não saia daí. Ainda temos uma hora inteira de atualizações, tudo no dia 24 dos Estados Unidos, Israel e sua guerra conjunta com o Irã. Lembre-se da manchete de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a guerra pode estar chegando ao fim em breve, já que ele iniciou conversas com o Irã para encerrar esse conflito. Muito mais atualizações para você chegando na próxima hora, então não vá a lugar nenhum. Fique com a gente aqui na I24 News.